Boa noite, bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Hoje um convidado chique, hein? Gente, eu falo todas as vezes que eu começo aqui a fazer um Momento de Expressão, eu programo a agenda, eu faço a agenda, sempre tem alguma coisa, né? Agora eu tô um pouquinho com dor de cabeça, sei lá, meia hora antes de eu ter feito a meditação, já vim com um pouquinho de dor de cabeça, eu queria que a gente ficasse nessa egrégora aí, porque sempre tem alguma coisa. E agora, pela primeira vez, me deu essa dor de cabeça, assim. Assim, sempre me dá alguma coisa, assim, mas dessa vez começou um pouquinho de dor de cabeça, mas vamos fazer, acho que ficar com o olho vivo, né? Essa expressão assim mais expressiva, que nem eu dei a entrevista, o rapaz falou, você é muito expressiva. Eu falei, eu sou um momento de expressão. Mas é isso, aí o Max vai entrar e a gente já começa, tá bom? Até pra também, todo mundo ficou esperando. A Andrea, a Di Funiô, um beijo. O Marcelo, que já entrou aí, eu adoro essa galera que sempre prestigia o meu trabalho. São, sabe aquela galera que te acompanha e são leais a você no teu trabalho, assim, compartilha, divulga. Às vezes a ajuda é muito mais do que financeiro, muito mais do que, às vezes é um incentivo, né? Acho que quando você tem pessoas do seu lado, assim, que aterraram, que chegam para ficar na sua vida e que admiram, porque o trabalho do artista, ele é, ele é divulgação e muitas vezes é muito chato a gente ficar se promovendo, né? Aí soa aí no mundo de egos, aí fica aquela coisa de, ai, tá se promovendo e não sei o que, gosta de marketing puro, é Aparecido de Moraes. Na verdade, não é isso, é porque a gente vai construindo uma carreira, não vai construir, já começou a carreira, e aí cada pessoa que incentiva é um demonstrar que gosta, né? Cada pessoa que segue você uma demonstração que gosta. E tem gente que não faz isso, né? Eu fico vendo meus stories, bomba, mas às vezes meu feed não. E aí às vezes, eu fico, gente, mas por quê? Só que aí eu fui entender que, na verdade, nesse mundo, principalmente de rede social, do Instagram, que é o culto do ego, é, ele vem, as pessoas estão preocupadas para saber como você está, não para te prestigiar, entende? Estão ali para ver a sua vida, só, entende? Às vezes eu vejo meu feed muito pouco like, às vezes, não comparado ao meu stories. O meu stories é bombado, assim. É controverso, né? Mas enfim, é isso. Gente, o Marcos mandou e a gente começa. Ah, meu amor. É verdade, de. Ó, Andréia. Começar aqui, gente, pra gente começar. Porque a gente tá com uma conversa reflexiva, né? Mandei, já aceitei o convite, tá, Marcos? Oi, oi. Oi, Marcos, tudo E aí, bem? tudo bem? Tá muito perto aqui, né? Peraí. Tem que ser Igual no pertinho. vídeo, quando você mandou o videozão assim, eu falei, gente, mas tava tão Como bom, assim? foi tão. Melhorou? Melhorou, né? Melhorou, Legal. melhorou. Essa cara Gente, de domingo que eu tô, tá ótimo. não, eu gostei foi da voz que você me mandou. Marcos, vamos começar, senão a gente perde o time, Então né? E vamos aí lá. esse momento só vai acontecer, é igual teatro, né? Só acontece uma vez, nunca mais a gente vai ter esse momento de novo, né? Então, quanto mais for dentro do momento de expressão, melhor. Vamos Gente, eu lá. vou desativar os comentários. Daqui a pouco eu volto com os comentários de novo. O pessoal ficou reclamando por que eu não ativo os comentários, porque tampa esse rosto aí. Você imagina, olha um bonito desse Oh, aí, meu com o olho Deus. desse aí fica tampando, aí os comentários ficam tampando ele. Não vale a Então, o pena, que que. gente. Não vai, então eu vou fazer o seguinte: no meio, quando ele estiver respondendo as perguntas, vou estar abrindo, e aí a gente vai brincando aí, eu vou tentando fazer esse jogo de cintura, tá Bacana, bom? vamos lá. Boa noite. Agora o momento de expressão com Bruno Finazzi celebra o Dia Nacional do Artesão, um profissional que fabrica produtos através de um processo manual ou com auxílio de ferramentas. Sua profissão usualmente requer algum tipo de habilidade ou conhecimento especializado na prática. E se tratando de habilidade, Marcos Hasselmann nasceu em Niterói e aos 11 anos já ia nas serestas com os pais. Hoje é um cantor de som eclético, cantando em vocais importantes.
em locais importantes, como o Teatro Municipal do Rio, com a Orquestra do Iate Real Britânico em Minas Gerais, São Paulo e outras cidades do Brasil, e do exterior como Montevidéu, Punta del Este e Hamburgo. Segundo o músico Bira do Jô Soares, ele é o melhor cantor do país, pois como Frank Sinatra, ele fala e canta com a mesma voz. E segundo ele, cantar é falar com a música. E nessa comparação, atravessando o tempo, ele se destaca com o Show Sinatra, uma homenagem para a voz, com a Sampa Compo Band. O tempo é o lugar de fala do capricorniano, pois nele é rei. Fazendo um canceriano de oposto complementar, Gilberto Gil até declarar: não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovado, fustigados pela chuva e pelo eterno vento, água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas de viver. Ensinai, meu pai, o que eu ainda não sei. Marcos Hasselmann. Como eu citei no início, o Bira, do Jô Soares, disse que você é o melhor cantor do país. Como você recebeu esse elogio? Você faz coro com ele devido à sua autoconfiança sem modéstia que o capricorniano traz consigo? Não, o Bira é um cara muito gentil e foi um anjo que apareceu na minha vida, né? São os amigos que Deus vai botando na vida da gente, né? São anjos mesmo. Eu não sei, na verdade, assim, eu nunca estudei canto, nem nada disso, né? Então, para mim, uma novidade sempre, né? É sempre um desafio e uma novidade. E vindo do Bira, um elogio desse, eu só tenho a agradecer, né? E não é falsa modéstia, não. Mas é porque na hora que você falou, Marcos, Ah, cortou. Você ah, achou que agora, quando você deu a resposta, você achou que é o que vindo do Bira, não é falsa. é um Você presente. achou. Eu não, assim, eu só agradeço, né? Ah, entendi. É. Na música do Gilberto Gil, escolhida para abrir o seu roteiro, fala de uma persistência, água mole e pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Você precisou persistir na trajetória artística? Como foi o início da carreira após as serestas? Então, essa persistência o artista tem, né? Tem que ter, né? É natural do artista, né? É muito difícil, né? Você chegar nos lugares. Tanto que eu desisti e fiquei, sei lá, 20 anos sem cantar. Nunca pensei que fosse voltar a cantar, na verdade. E aí, por conta de um assalto, eu voltei para música, né? Que tentaram me assaltar, eu estava com uma mochila, tinha uma cobra na mochila, e quando eu tirei a cobra, os ladrões fugiram, e isso saiu no blog de um jornalista daqui de Niterói, e ele, no dia seguinte, ligaram da Discovery Channel Latina para me entrevistar, enfim, vários canais e tal, e ligaram do Jô. E eu falei, bom, eu canto jazz, posso cantar com o sexteto na entrevista? E lógico. E cantei. E nesse dia o Bira falou, nós temos que trabalhar juntos e tal. Só que meu pai estava muito doente, né? Não foi adiante isso. Depois que meu pai faleceu, eu liguei para o Bira, e aí, tá de pé o convite? Ele só estava te esperando, meu filho. E ele Nossa. dizia que eu cheguei na hora certa na vida dele, né? Porque ele estava no final do Jô, né? Enfim, e voltou a fazer show comigo, né? Então era uma troca muito bacana. Era um paizão, né? Foi um anjo mesmo. Tenho muito a É, agradecer. mas quando você falou que você parou 20 anos sem poder seguir, você cursou o quê? Você fez alguma outra profissão, Marcos? Não, eu trabalhei com navegação, olha só, fiz muitas coisas. Trabalhei com navio, olha que loucura, com seguro de navio, cais do porto, olha, é uma loucura. Trabalhei em loja também, enfim, a gente vai tentando, né? Aí Deus bota e fala, volta, seu lugar é aqui. E espero que seja, porque eu estou adorando. Aí Deus também Marcos, bota.
outras pessoas, né, outros anjos na minha vida. Graças ao Bira, conheci a Companhia Filarmônica em São Paulo, e daí conheci o André Perini, que é o maestro e o idealizador da Sampa Combo Band, né? E esse Então, é Sampa Combo Band ou é Sampa Big Band? Porque Big o Band. fim... O combo a gente reduz para viajar, né? Fica mais fácil viajar com menos gente. São muitos músicos, né? E aí a gente reduz. Para os essenciais, né? Os que não podem faltar. Exato, exato. E aí o André apareceu e a gente estava tomando um café um dia e eu falei, pô, meu sonho é cantar com uma Big Band. Aí ele virou para mim na hora assim, você canta Sinatra? Eu falei, canto. E aí ele falou assim, me dê 2 semanas. E em 2 semanas ele tinha uma Big Band montada para a gente começar a ensaiar. E foi assim que aconteceu. Então, essa parceria, e eu vi vocês em várias fases, né? A Patrícia com cabelo grandão, agora ela tá bem diferente. O André também, super menino agora, quando vocês tinham a relação, assim, quando vocês começaram a relação de trabalho, né? Você leu já a pergunta do André, né? O André, uma vez, ele falou para mim, o seu maestro, André Perini, em uma conversa particular sobre arte, quase um direcionamento artístico que ele me deu, porque ele sempre me pontuava em algumas coisas. E sem me cobrar nada, tá? Ele me falou assim, leve a sua verdade, pois todo mundo tem a sua verdade. O Pablo Vittar tem a verdade dele. Leve a sua verdade para o palco que você... A sua verdade. Então, eu me lembro que eu fiquei muito confuso, porque eu estava, né, me afirmando artisticamente e tal, e ele, você tem que ter a sua verdade, você tem que levar a sua verdade, que aí pronto, você tem essa segurança. Marcos, qual a sua verdade artística? Então, como eu sempre ouvi de tudo, né, eu gosto de música boa. Então, tudo que eu for cantar, eu vou cantar de verdade, né, com coração mesmo, de peito aberto. E é isso, acho que eu sou eu ali no palco, mas ao mesmo tempo eu não tô ali, sabe? É uma coisa, é uma viagem, assim. É muito louco. É muito gostoso, assim. Engraçado a gente falar de emoções para o capricorniano, né? Acho que você deve acessar algum lugar aí dentro de você. Eu não sei, o meu ascendente dizem que é escorpião. Opa! Todo mundo que eu falo isso, a pessoa fala, opa, só que como eu não entendo, não entendo nada disso. Não, é a questão das emoções, né? Porque quando a gente fala de Capricórnio, e você passa muito isso, né? O seu ego, ele é muito perceptível, essas primeiras impressões que a gente tem de você, né? Um cara seguro, um cara firme, um cara intacto, cristalizado sobre a segurança no qual faz, né? E agora você falando assim sobre de técnica, de maestro e tal, do seu sonho, nunca passou essa impressão pra gente, né? Quem olha atrás aqui, a gente pensa que não, músico super seguro, ele que ficava o Bira que ficou batendo na porta dele para poder cantar com ele, nunca que passou essa impressão. Olha que engraçado, né? Como que vem diferente, né? É muito doido isso. Dentro desses muitos gêneros, dentro desses muitos gêneros que você falou que você transita, que você falou para mim e afirmou desde o início que a gente começou a conversar lá do ano passado, inclusive eu torno a agradecer aqui por você ter aceito esse convite novamente. Eu estava numa onda de cinema ali, e aí estava meio, sabe, eu só queria estar ligado a esse pessoal do cinema e graças a Deus, mandei embora. Qual gênero, assim, que te faz sentir mais confortável? Porque quando você... Já foi de prontidão, assim, a resposta? Eu gosto do jazz, assim. Ali eu tô tranquilo, eu tô em casa, sabe? E se tratando do Brasil, o ouvido do brasileiro em relação ao jazz, você não acha que é muito sofisticado para a popularidade do Brasil? Não, ou é um mito? Eu acho que isso é um mito. Eu acho que é um mito. Djavan, jazz, sabe? A gente tem tanta gente boa aí, brasileira. E assim, criou-se essa história do jazz ser da elite, mas não é, gente. Desde o início, né? É do povo. Mas se tratando do Brasil, a gente sabe da história do jazz lá fora, que é super popular e tal, gueto, mas agora se falando da realidade do Brasil, não é muito sofisticado? Olha, você pode
você pode entender assim, né? E eu acho, mas no meu show, por exemplo, sempre tem gente de outras tribos, assim, sabe? De outros estilos assistindo e curtindo. Então, eu acho que há um intercâmbio, ou uma vontade de conhecer e de participar. Porque muitas vezes eu falo, eu canto jazz. Aí a pessoa, que legal. Eu falei, você conhece jazz? Ah, não. Então, eu acho que tem Assim aqui, falam, assumem não, assumem, e é muito legal, porque aí a gente começa a conversar, fala assim, isso que é jazz? E a pessoa conhecia, sabe? É interessante. Marcos, você falou num ponto aí que a gente vai ter que atravessar o tempo logo, né? A gente falou falando do tempo, do Capricorniano que eu abri, toda essa análise aí. É, Você até me convidou para quando você estava se apresentando no Blue Note, um lugar bem localizado, cujo ticket médio não é popular. Gravei uma publicidade lá, gravei uma série lá, na Avenida Paulista. Um local de todos. Mas a casa, ou seja, o Blue Note, não é um local de todos. Em abril, você estará no Toque Marine Hall, outro lugar também de prestígio. É isso que é onde eu volto a perguntar. Você se considera um artista popular, mesmo com esse público? Aí você falou para mim agora do jazz, que as pessoas sabem, que é muito diversificado, mas as casas que você se apresenta não são populares. Não, mas eu me apresento, eu não me apresento só em casas assim, né? Eu cantei no Eolo, que era um bar de esquina no Itaim, mas que era frequentado. Cantei no. André deve estar vendo a gente aí, deve me corrigir, acho que no Belenzinho, eu não conheço. Belenzinho, é isso? Um bar. Belenzinho tem Zona Leste. Cantamos ali, sabe? E super bacana. E era um bar bacanérrimo, assim, com antiguidades, assim, um troço muito legal, né? E assim, para eu chegar ao Blue Note, né, gramei, né? Alô? Mas ok, mas vamos lá. Se tratando de Frank Sinatra agora, atravessando esse tempo, o público do Frank Sinatra já é mais seleto, correto? Sim, Ou não? sim. É um público mais seleto. E Mas como você transita com isso? todo mundo Ah, conhece Frank Sinatra. Em não, fato. qualquer público. O povo que vai Marcos, assistir mas pode falar. no Blue Note é um público, claro, né, diferenciado, né? Isso. Não que seja melhor ou pior, né? Mas é um Não, público com ticket médio, né? alto. Alto. Isso. Mas, enfim, todo mundo conhece o Sinatra. E gosta. Você- ok. Você se apresentou no Brasil, no Teatro Municipal, como eu falei, eu tive até aquele equívoco na hora de me expressar, né? Eu falei, oh meu Deus, no meu programa, momento de expressão, na hora de fazer a vinheta, eu me expresso errado. Você se apresentou em Punta del Este, Montevidéu. Qual a principal diferença do público brasileiro para o público estrangeiro, assim? O público brasileiro é mais quente, sabe? Eles participam de uma maneira mais. Sabe, parece que está na minha casa, sabe? O palco fica uma extensão da plateia, sabe? Eu sinto isso. O público estrangeiro, ele é mais. Ele está ali para te analisar, sabe? É uma coisa um pouco mais. Tem uma Técnico. distância um pouco maior. Mas é maravilhoso também, entendeu? Eu não sei se sou eu que me sinto mais em casa, né? Ou isso acontece mesmo. Mas engraçado, né, ô Marcos? Você falando eu já achei, olha, outra imagem que você passa que não é esse. A gente jura que você fica muito mais confortável lá fora do que aqui, É. né? Passa essa imagem que você realmente fica super mais transita, porque seu inglês é muito bom, não tem um sotaque ali, quer dizer, tem um sotaque, você consegue enganar o sotaque propriamente do inglês, britânico. Eu falei, nossa, o inglês ele é muito bom. Marcos, eu mencionei também da sua apresentação em lugares icônicos como o Teatro Municipal. Nesse repertório, muda dependendo do local? Por exemplo, você apresentou no Frank Sinatra no Blue Note, né? Agora você vai para o Toque Marine Hall. Tem algum tipo de mudança de música, de repertório quando se fala de Sinatra? A gente às vezes muda um pouco. Por Né? quê? Inclui umas coisas, tem
tem o pessoal do Lindy Hop que acompanha a gente, que o Lindy Hop é o jazz dançado. E eu tenho o Décimo Mazzocato e a Cacá Moreira, que são incríveis. O Décimo tem 81 anos e dança, Uhum. né? É maravilhoso, né? Então, eu às vezes convido, né? E eles estão sempre comigo. Dessa vez, no Tokyo Marine Hall, eles vão estar presentes com muitos dançarinos do Lindy Hop. E vai ser incrível. Então, a gente vai mudando, lógico, até para dar uma mudada no show, né? Mas é basicamente o mesmo roteiro. Falando em show, em ser popular e tal, eu fiz o Sinatra agora, no Natal, numa praça aqui em Niterói, no Campo de São Bento. Um show pela Prefeitura de Niterói, lotado. Ou Ao ar seja, livre, Sinatra não é para elite, não não é. é para... Sinatra é para todo mundo. Música boa é para todo mundo. Muito bom. Marcos, as atitudes beligerantes do Sinatra com a mídia e as controvérsias que foi a vida dele em relação, claro, sempre à mídia, em sua pesquisa, em seu roteiro, em sua análise, é, foi focada apenas na parte musical, que é oportuna a você, ou você descobriu alguma curiosidade particular no submundo do Sinatra? Então, a gente focou muito mais na música mesmo, mas Sinatra era um cara genial e era um estilo, né, de vida. Assim, o cara era maravilhoso. Ator? Né? O cara era tudo, né? Cara, Ai, só um minuto, me ajeitando aqui. E, enfim, esse repertório, ele é um repertório muito... Assim, porque tem muita coisa boa, né? Se a gente for cantar ah, as melhores de Sinatra, você vai ter um show de, sei lá, dias, né? Mas Sinatra, o cara cara é de defendia os direitos 1915. humanos, né? Isso. Ele era antirracista. Ele é um cara muito interessante. O que que tem entre você e o Sinatra que a gente pode fazer um paralelo assim em comum? Porque ele é um homem de 1915, com uma outra cultura, uma outra vivência, né? Lembra aquele coisa É. sacro daquele lorde, daquele homem que tirava o chapéu, galanteio. Tanto é que ele acho que é um dos maiores lords assim do cinema de Hollywood. E para você, o que que é qual é a sua compatibilidade com o Sinatra? Ih, gente, aí não sei, tem Eu muita estou aqui coisa que para a gente isso. Não, eu estou aqui para isso. Não foge, não. Pelo amor de Deus. Não, eu acho que tem muita coisa em comum, assim. Eu acho que. Tipo, Eu vou falar agora, então, tipo. muito Como você obrigado, falou, muito obrigado. como você falou no início, nossa, um convidado chique. Eu tenho essa imagem, assim, as pessoas me acham chique, olha que engraçado. Sofisticado. É sofisticado, como o Sinatra era. Rico. Tem esse. Hétero, branco, rico, cheio de joia. Vou ver com isso, né? Aceita. O que aceito, que é bom. Eu acho que tem isso a ver com ele. E jazz, né? E o que não tem a ver com Sinatra? Pergunta difícil, hein? Porque assim, são pessoas diferentes, eu acho que. E tempos diferentes, né? Então, não sei o que não tem. Marcos, sem Muita resposta coisa. técnica. Você está no momento de expressão, Marcos, eu tô sem resposta tentando técnica. me expressar. Não, vamos entrar vamos Gente, quebrar essa barreira aí. Vamos combinar que eu não, né? Longe de mim ser um Sinatra, né? Pô, é um cara, um ícone, né? Eu não sou ninguém perto dele. Pô. Tem muita coisa diferente, né? Uma atitude que você não acha louvável. Tem tantos artistas que eu admiro, nos quais eu até entrevistei aqui, nos quais eu passei a não admirar. Tem tanta coisa, porque a vida muda, né? Você concorda? Você também. Eu acho que você. Então, Desculpa. o que que teria do Sinatra? Não, o que que tem do Não Sinatra? sei. Não, eu quero ver se você me entrega esse ouro. Não, eu não consigo identificar, assim. Não consigo identificar. Talvez o André que está aí nos ouvindo possa identificar por mim e dizer aí, André, Patrícia, porque eles estão vendo de fora ali, eu acho que de fora de mim, né? Que eu tô falando. Vamos Eu vou abrir lá, meninos. Eu vou abrir os comentários aqui, caso alguém queira participar. Ô, Marcos,
Eu falei que o Frank Sinatra era um ator, cantor, enfim, que nem você falou, ele era tudo. Você já paquerou em algum momento com alguma outra manifestação artística? Já. Ou ficou enraizado para você ali a parte da seresta por conta da influência dos seus pais e tal? Tipo o Não, eu quê? fiz teatro, né? Fiz um pouco de teatro, né? Na Cal, no Rio de Uhum, Janeiro. Fiz alguns trabalhos como modelo de comercial de TV. uhum, Mas eu sou muito tímido. Sou muito tímido. Então não é para mim, sabe? Eu acho que eu uhum. não. E tenho uma dificuldade incrível de decorar textos, essas coisas. Tenho um Mas pouquinho. você ao mesmo tempo está fazendo esse espetáculo É, com o André Perini. O André Perini é um artista sim. completo, né? Ele é roteirista, ele consegue dirigir a pessoa. Como está sendo esse desafio essa parte assim, teatral, né? Porque ele teatraliza as coisas, né? A música, ele põe uma interpretação. A gente tem uma, uma parceria muito bacana no palco, sabe? A gente conversa o tempo todo, um assim, brincando com o outro, puxando do outro, né? Uma coisa mais legal e tal. Então, ele me ajuda muito, né? E Uhum. essa parceria é muito bacana nossa. Então, eu só tenho a agradecer. André, beijo aí para você. É, falando do meu trabalho aqui, a Patrícia lembrou. Eu fiz o clipe do Skank, daquela música É Proibido Fumar. Eu sou um DJ no clipe. Termino o clipe eu fumando um cigarro, jogando no chão, um close, assim. Foi o máximo que eu fiz, assim, o mais legal. Assim. Entendi. Marcos, já que você está me dando respostas técnicas, você não quer me entregar o ouro, então vamos lá. Um bom intérprete é um bom cantor? Não, não. Por quê? Um bom, um bom cantor tem que ser bom intérprete. Eu acho que eu sou bom intérprete, Patrícia está falando uma outra coisa ali. Como é que você fala de novo a pergunta? Vamos lá. É porque nas pesquisas falava muito da sua interpretação. O Bira falou da sua interpretação e a crítica fala muito sobre você como intérprete. Uhum. E aí, eu como intérprete, aquele, né? Um ator. Não, é assim, a gente estuda, né? E eu acho que se colocar na pele do outro é algo muito difícil, né? Hoje, depois que eu vi o Alexandre Borges em teatro, eu nunca mais ouso dizer que eu sou ator. Nunca mais assino como ator. Coloco lá como roteirista e tá tudo bem, obrigado. O que eu quero saber, por exemplo, porque fala muito sobre o cantor em si, como cantar, né? E sobre a interpretação. E aí, jogando lá, tem várias controvérsias sobre isso. Que o intérprete ele é para uma linha e o cantor é outra. E nem sempre são coisas iguais. E é por isso que eu queria uma resposta sua técnica. Olha, eu quando vou cantar uma música, eu canto com o coração, senão eu não passo verdade. Então, a minha interpretação fala mais do que a minha voz, eu acho. Ela me ajuda Entendi. a expressar mais o que eu tô, né, o que eu tô cantando. Então, por isso que vira o Bibeira falava isso, né? Que eu falava, né? A música era isso, né? Era verdade, tudo que eu estava cantando. Às vezes me falam que parece que eu tô cantando para alguém, né? Já ouvi cada comentário engraçado assim. Teve uma senhora que falava que se sentia meio embriagada quando me ouvia, acho que porque levava para esse outro caminho. Quem que tá Olha, entrando aí? Quem olha tá quem tá entrando? Olha entrando lá! aí. Peraí, que eu preciso virar essa câmera, eu não sei fazer Ai, isso. meu Deus do céu. Olha lá! Eu Quanto tempo, Adorador! André? Poxa, você anda sumido, hein, Bruno? Pois Só é, te vejo aqui pois online. e o André, gente, eu tenho que abrir uma coisa aqui. O André, eu já cansei de falar isso. Ele já passou, ele é praticamente padrinho com a Patrícia do momento de expressão. Quando eu comecei a convidar o Marcos, eu não sabia que ele tinha essa conexão. O Marcos caiu na minha timeline e aí eu falei, nossa, que cantor maravilhoso, vou mandar o convite para ele, porque eu só vou na intuição, o André sabe disso, eu não faço a política porque não é, não, porque, entendeu? Porque alguém indicou,
por exemplo, acaba aqui, eu vou te perguntar, quem é um artista de expressão para convidar? E na verdade eu nem convido, tá? É só para poder. Porque a maioria. Mas o André, ele foi tão essencial para mim, e eu acho que para você também, por isso que eu convidei ele, e obrigado por você aceitar, viu, André? Para mim, a Patrícia, primeiro porque a Patrícia me deu um apoio de voz, um apoio de técnica. Eu não tenho nem palavras para explicar o que a Patrícia fez para mim pro momento de expressão, porque eu era tão inseguro, e ela é o tipo de pessoa que é a única pessoa que fala assim, amado sem ser falso, né? Então ela, não, amado, você tem que fazer isso, você é um entrevistador. E eu, Patrícia, muito insegura ainda, não estava nem formando, e ela foi fundamental. Não sei porque eu, André e Patrícia nos perdemos, porque a vida é assim, mas eu tenho uma eterna gratidão por eles. E eu queria que o André falasse um pouco aí sobre esse prestígio que você recebeu dele aqui, antes e depois. Olha, quando a gente se conheceu, teve uma coisa muito, muito em comum, que foi a 5ª série. Foi a primeira coisa que nos uniu, entendeu? Tá vendo? Ele até sabia. Aquele humor da 5ª série, sabe? Porque a gente tem a mesma idade e tudo mais. Mas, além disso, a voz desse cara é uma coisa impressionante, e isso não preciso nem falar. E não não vem com o coraçãozinho não, que eu te arranco até o couro para isso. E um baita profissional, a gente chega, faz, acontece, rola o que tem que acontecer. Pego no pé também, não são só flores, isso você sabe como é que eu sou, né, Bruno? E o Marcos também. E eu também. Né? Sabe mais. E ele também, chato do jeito que vem pra... Então eu gosto de trabalhar com pessoas que ficam instigando umas às outras, né? E isso acontece comigo, com o Marcos, assim como aconteceu quando você me pergunta as coisas, que eu vou lá e falo, eu não fico com meia palavras, né? E a gente não se perdeu, na realidade, existe uma coisa chamada ACDC. Antes do Covid e depois do Covid, né? Depois do Covid a coisa ficou meio esquisita, né? Não que ele tenha ido embora, mas aqueles anos de clausura foram mais aproximadores, por incrível que pareça. Parecia, né? Que a gente estava um do lado do outro, né? Não é? A gente era tudo separado e tudo junto, era uma coisa louca. Parecia que era vizinho. O Marcos fazia live lá no Rio, eu fazia aqui, e um entrava na live do outro, você fazia, eu entrava, outra... que nem agora é um revival, né? Do ano 1, depois do Covid. Mas eu queria, mas André, tipo aí, por exemplo, eu vi um vídeo de vocês, o Marcos sendo entrevistado, vocês comentando, os 3 músicos, né? Aí eu confesso que eu fiquei com uma ponta de ciúme inveja, porque aí eu vi, tava lá o Marcos no meio, Patrícia do lado, que eu admiro muito, e o André do outro, e ele como a cereja do bolo. Aí eu fiquei com aquela coisa assim, eu falei, era pra eu. Aí depois eu quero pra mim. Eu falei, era eu ali. Aí eu falei, aí só vem um detalhe, né? Pô, eu não canto como o Marcos, entendeu? Eu falei, opa, entendi. Mas eu acho que todos têm sua arte principal, né? O Marcos canta barbaridade, isso não dá nem para falar. E o Frank Sinatra, quando você pergunta das coisas incomuns e tudo mais, uma das coisas maravilhosas que ele tem, que Frank Sinatra era conhecido como a voz. Marcos Rassi mantém a voz. A facilidade do canto, entendeu? Assim, ele entende o que está cantando, ele sabe o que ele está fazendo. Isso é imprescindível. Apesar daquela letra que eu ainda vou tirar da frente dele, que não serve para nada, ele nem olha aquilo, só fica com aquela porcaria no meio do palco. Ninguém mandou me chamar, agora vai ter que escutar. Eu tava quieto, entendeu? Mas é porque, André, eu fiquei pensando assim, eu não sei se o André vai aceitar. Eu falei, mas pô, o André, ele é meio Aparecido de Moraes, ele vai. Eu não sou assim, não, eu aceito. Não, Aparecido de Moraes brincando. Ninguém mandou, ele deixou? Ele deixou? Não, é porque na hora de a gente... Não, na verdade é o seguinte, na hora das tratativas
de a gente estar ali falando de roteiro e datas e horário, o seu nome veio muito. E aí ele veio, tipo assim, como se eu não conhecesse você. Eu falei, querido, deixa eu te falar. Aí já mandei o vídeo da Patrícia, né? Eu falei, quem fez aqui o áudio foi a Patrícia do meu programa. Entendeu? Marcos, agora tá aí o seu maestro, muito acarinhado, que você estima muito, que você falou. Eu queria que você falasse, assim, qual a importância do André estar nesse projeto com você. Você já tinha falado antes, mas você viu como ele me deu resposta técnica, André? Eu tentando apertar a cereja do bolo. Aí eu falei, mano, ele não vai me entregar. Não é fácil, não é fácil. Marcos Hasselmann é uma pessoa difícil. Não entrega assim, não. A importância do André... Isso, eu queria que você falasse. Tô brincando. O André, sem ele, nada disso estaria acontecendo. O André... Não, na realidade não é só isso. Não, né? Calma aí, André, ele tem que falar. André, segura. André, calma aí. Vocês me chamaram. Não, André, calma aí. Agora é ele falando para você a importância, porque é uma coisa, trabalhar com amigo é uma coisa. Eu queria que você falasse os pontos necessários. O que seria se o André não tivesse, por exemplo, o Marcos nesse projeto? Assim, só para começo de conversa, eu estava morando numa cidade que eu não conhecia quase ninguém, né? Com um trabalho, com um trabalho que era uma loucura, né? Porque eu estava no Terraço Itália, cantando, enfim. Depois fui cantar Beatles, e aí eu conheci o André. Total fora da minha zona de conforto. E aí eu fiz amizade com ele. Eu com ele não é meu amigo, não. Então, sem o André, sem esse apoio, não só profissional que ele é, né? Ele é um grande amigo. E é uma família, sabe? É uma família para mim. É assim que a gente... E trabalhar em família é muito bacana, sabe? Ele me dá exatamente a segurança que eu preciso, né? Por estar, né, em momentos assim muito... Você cantar agora no Toque Marine Hall é maravilhoso, né? Eu passei por Blue Note com o André. É maravilhoso. Eu tomo um Rivotril. Eu sou muito tímido, né? Mas, então, o André é fundamental nesse trabalho e em todos que vêm aí, porque a gente tem projetos para frente. E qual é a característica principal de vocês dois? Eu estou falando com duas pessoas de Saturno aqui. Eu estou falando com Capricorniano, que é o velho, e estou falando com Aquário, que é o André, que é o Saturno mais jovem. Então ele vem para que quando você fala de um Saturno, que é o Senhor do Tempo, você fala de um pensamento antigo, formatado do Capricórnio, com um pensamento que vai quebrar padrões, que é o Aquário, que é o André. Eu queria que vocês falassem, por exemplo, as curiosidades dos dois juntos nesse projeto, por exemplo, porque aí do nada. Aí o cara é namorado de quem? Patrícia. Porque não tem como você não associar o André da Patrícia. E a Patrícia é um monstro de técnica. Ela não é uma cantora de Tati Bitati. Ela é técnica pura. Ela tem uma voz, ela estuda muito, sabe? Ela é muito confiante naquilo. Então, paulistana, né? Aquela paulista ali, raiz. Então, eu queria que vocês falassem as curiosidades de poder trabalhar, porque você está no meio do casal ali, sendo... a cereja do bolo. A Patrícia está fazendo a produção do show do Toque Marine. Aliás, tem Toque Marine dia 14 de abril, dia 15 em Sorocaba. Clube de Campo. Verdade. Depois eu vejo aqui. Mas... E você, André, o que é trabalhar com... eu queria que você falasse como é que é trabalhar com ele, assim... Você sabe que você não pode pedir para eu falar. Eu não paro de falar, vocês vão ter que me mandar embora daqui. Não, na realidade, assim, foi um trabalho que deu certo esse aqui, assim, de certa forma. Quando eu falei para ele, vou montar uma Big, se segura aí que eu já venho. Ele nem acreditou, né? Porque ele falou assim, 2 semanas, o cara vai montar. Não, chegamos pronto, já a coisa foi acontecendo de uma maneira... Acontece há tanto tempo, Bruno, que já tem quanto, Marcos? 8 anos para a gente chegar a desenvolver um trabalho em que a confiança e o respeito entre um e outro, apesar de toda a brincadeira que a gente faz e não tem como não ter, né? Toda a brincadeira que a gente faz, o levar a sério na hora de acontecer,
a gente para com tudo isso, né? A gente brinca aqui, não, na hora de trabalhar, é sério. É sério. Ele tem seriedade, eu tenho, e a Patrícia vem puxar o ouvido, a orelha de nós dois aqui, ainda mais, entendeu? Que é bom, não é uma coisa ruim, não. E, claro, a gente discorda de um monte de coisa, desde repertório a se portar no palco. E no palco, ele é carioca, eu sou paulista. E a gente inverte. Eu viro o carioca, ele vira o paulista, quase, tá ligado? Porque o cara, meu, fala daquele jeito. Aí eu venho de Tom Jobim nas orelhas dele, entendeu? Então, quando você comentou ali Tom Jobim, eu não entendi, André. Quando você comentou ali nos comentários Tom Jobim. No show a gente inverte, entendeu? Ele é o Sinatra e eu sou o Jobim, né? Porque tem uma homenagem que os dois se encontram, não sei se você sabe disso. Sinatra se encontra com Tom Jobim. No espetáculo, no Sinatra? Não, gente, eu não sei, né? Eu ia no Blue Note. E na vida real, imagine aquela época em que não tinha celular. Você não deve saber dessa época direito ainda, né, Bruna? Calma aí, eu estudei, amigo. Eu estudei, assisti muita entrevista. Você não sabe de ouro, né? Da bossa. Você fala do tempo de ouro da bossa? Não ter celular, sabe aquela coisa? Não, eu sei que você estudou. Não tem celular. E o Frank Sinatra isso eu não sei. ligou pro... Você não sabe o que é isso, não ter celular. Eu sei. Eles sabem. 1966 em 1966, ele me vai e liga pro bar que o Tom Jobim frequentava. Quem? O Frank Sinatra liga. Os caras tiram até sarro, né? Carioca, falando, quem é Frank Sinatra? Meu, foi aí que aconteceu a junção da Bossa Nova na vida do Frank Sinatra, e eles gravaram 2 discos, se não me engano, juntos. Uau. 2. Então, quando a gente fala de Bossa Nova, quando a gente fala de Frank Sinatra, fala de Tom Jobim, a gente está falando de uns monstros que a gente não tem ideia de quem são. Porque o cara não era daqueles que ficava parado. Ele era acusado de ser da máfia, ele era articulado, e todo mundo acha que só foram flores, o cara já quase foi à falência 200 vezes, o cara se reergueu. Então, tanto ele, o Tom Jobim não. Tom Jobim sempre viveu bem, viveu legal. Não enxergo daqui aí, nem que você queira. Patrícia tá falando, lê o negócio, eu não vou conseguir ler nem que ela queira. É que o álbum do Tom Jobim, em 68, foi indicado para melhor Grammy. Foi indicado a Grammy. Álbum do ano, Grammy de melhor. Ó, a voz oculta, para quem tava com saudade. Então, Patrícia Barbosa era a minha voz oculta. Gente, mas o André dividiu a Patrícia, a mulher dele, comigo. A Patrícia foi um anjo na minha vida. As pessoas não têm noção de minha filha. Eu tô falando de pessoas porque depois que eu comecei a fazer publicidade, esse tipo de coisa, né? Fazer o showman, né? Porque tem o artista e tem o showman, que você precisa ganhar as estalecas, né? A Patrícia, ela me ajudou a me afirmar na minha segurança. Eu tinha algumas inseguranças. Então, minha mãe, de um lado lá atrás, não, meu filho, você foi muito bem, não sei o quê. Às vezes eu derrapava, por exemplo, que nem com o Cláudio Manuel, com a Cláudia Alencar. Aí a Patrícia, não, querido, não, amado, o jeito dela, né? Não, ela é a única pessoa que eu aceito esse negócio de não querido e amado, porque o resto eu odeio esse negócio Não, querido, foi tudo ótimo. Agora eu queria que você falasse uma coisa. Pode falar, André, desculpa. Não, esses tempos são tão loucos, Marco. Agora eu vou falar pro Marcos Rassman. Eu vou conhecer o Bruno no dia do show no Tóquio Marine Hall. Que eu não o conheço pessoalmente. Patrícia conhece. Eu não conheço ele pessoalmente, até hoje. Achei que fala aí, amigos. Somos amigos. O André. Não, o André. Como assim? Já tinha escutado de mim? Eu falando do André, né? Sim. Eu falando do André pra você. Isso. Mas o André, ele foi quando surgiu a época ele veio com a live da Insônia, com a Patrícia, que era a voz oculta. E eu já o seguia, porque eu queria fazer uma aula de violão, nunca consegui fazer aula de violão, sempre quis poder fazer. E aí eu já seguia ele, e aí a gente
trocava figurinha, e ele foi muito essencial. E aí eu entrevistei ele, e aí, olha que engraçado. Quando eu fui entrevistá-lo, eu pensei, um músico, né? Vou entrevistar um músico. Quando eu fui ver o currículo do cara, aí eu falei, meu Deus do céu, o cara é maestro. Não, e eu fui me tocar disso quando eu fui inventar de brincar com ele cantando Ney Matogrosso na live. Ai. Não, eu recebi elogio até hoje. Eu recebi elogio até hoje pela coragem. Foi lindo, ó. Muito bom. Agora vamos lá, gente. Esse casal do teatro, porque eles são acostumados a trabalhar com Ciro Barcelos, a Patrícia chegada lá com o pessoal do Cláudio Tovar, que eu entrevistei, que estava na novela agora fazendo Travessia, chegado da Lucinha Lins. Marcos, você não sente um peso? Porque agora, conversando com você, na segunda impressão, a gente vê Ai, vou falar, mas tem muito amor aqui, tá? Uma humildade. Passa o seu arquétipo, o seu estereótipo, é tão Sinatra, tão glam, tão chique, sofisticado, que eu falei, que não estou falando de falta de humildade, estou falando dessa posição muito inatingível que você estava, né? De no touch me, no touch me, e o povo touch. Como é que você não sente um peso de trabalhar? Porque eu sei que você se apresentou muitas vezes, trabalhou com Bira e tal, mas o teatro, ele tem certas marcações. André, eu sei que tem a linguagem técnica para isso, né? Depois você traduz aí. Mas trabalhar momento com uma de expressão, sem tecnicismo, não é isso? Isso, exatamente. O André, ele tem muitas marcações técnicas. Ele fala aqui com a gente, que nem ele tem uma linguagem popular, mas ele tem toda uma técnica por trás. E trabalhar com essa, por exemplo, muitas vezes eu falava umas coisas que não era técnica, que eu nem sabia a palavra, por exemplo, do teatro, e ele popularizava esse linguajar. Como é que é trabalhar com esse peso dentro de um palco, com uma voz que nem o Sinatra, e por trás dele ter a mulher que está fazendo essa produção, que é outra também? Como é que é essa responsabilidade? Você conseguiu se adaptar bem? Totalmente. Justamente porque o André também é uma pessoa mega generosa, mega humilde. A gente fala a mesma língua, né, da quinta série, uma fala. Né? E eu acho que o segredo é não encarar como sendo um peso, sabe? É até muito engraçado, porque... Preciso pontuar uma coisa, calma aí. Por conta do raciocínio, o Capricórnio é conhecido por trazer uma seriedade, um peso para as relações. Você já viu como que é namorar com um capricorniano? Meu filho, você está assumindo quase uma jaula. Ele fala, agora você está namorando comigo, você acabou sua vida. Então, é isso que eu estou falando. Como é que é levar essa seriedade, ainda mais Sinatra, o André, a Patrícia por trás? Como é que você entendeu esse dualismo aí, essa dicotomia que tem? Acho que eu não entendi. A gente é tão leve, sabe? Eu sou muito sério em tudo que eu faço. Eu nem percebi. Mas eu sou uma criança, André sabe, né? Um pouco mais novo que eu, né? Nessa brincadeira. É a criança mais nova. Alguns dias. Eu puxo do limite, né? Mas eu acho que é isso, a generosidade e esse carinho que a gente tem um pelo outro, e a Patrícia, e os músicos, né? Eu acho que tudo importantíssimo. eu acho que eu nunca encarei como sendo um peso estar do lado do Bira, do André, sabe, sei lá, tanta gente conhecida que eu já tive junto, já cantei junto, gente famosa, gente, é meu ídolo, eu tô aqui, né, conversando de igual para igual, porque é igual, entendeu? Eu nunca encarei como não sendo. Então, talvez até... acho que essa coisa de você ter essa leveza não te traz aquela coisa de travar ao encontrar um trabalho que você tem que fazer, entendeu? Tem gente que trava, tem gente que fala, pelo amor de Deus, não vou fazer, imagina com uma pessoa dessa. Não, ele leva numa boa, isso é louvável, assim. De não ter esse pânico, né? Porque a gente às vezes tem pânico. Quando a gente encontra alguém famoso, a gente entra num parafuso. Não, ele leva numa boa mesmo. Aí assume aquele lado mais sério dele também, entendeu?
Porque o lado mais você fala, André, a postura, séria, postura. Porque eu sei como ele é nos tratos de amizade. Agora, quando ele está trabalhando, ele tem realmente essa postura séria, que é o que vocês veem, né? Como você começou a entrevista, né? Como uma pessoa inatingível, né? Ele é, mas assim, ele é muito... Depois você... Inatingível. Mas depois que você atinge, tá tudo bem. Não, que foi o que foi dito. Eu estou falando da entrevista que você estava dando. E eu fico me metendo aqui, vocês me mandam embora, que a entrevista é tua. Mas André, você faz parte disso, porque talvez... Você faz parte disso porque... O Bira só tinha uma coisa contra mim. A minha barba. Ele falava, tira essa barba. Aí ele deixou. Tirar o André Perini tirar a barba é eu tirar meu cabelo. Não dá. Pois é. Não dá. Eu falava isso pro Bira, mas vai falar, né? Você tem que ter o... Falava. A gente se divertia bastante. O Bira foi uma pessoa maravilhosa também com a gente. Ele apadrinhou até a Sampa também, depois de tudo. E quando a gente fala combo, que você perguntou para ele e tudo mais, da coisa reduzida... a entrevista mesmo, isso mesmo. Meu querido, eu estou assistindo... Na realidade, os gringos consideram tudo Big Band. E por isso a gente tem um canal Sampa Big Band, né? Porque assim, passou de 6... É Big Band, entendeu? Para eles lá. E a gente tá com uma porrada de gente ainda. Não está com a Big Band formação original, né? A formação tradicional de Big Band, mas o resultado é maravilhoso. Você não pode perder. Bruno, eu já te falei 1000 vezes. Eu vou e eu tenho alguma coisa com a música, André. Lembra que eu citei falando você aqui do seu direcionamento artístico quando eu te perguntei lá que eu queria eu tenho alguma coisa com a música, por isso que eu faço trovadorismo aqui com a música. Eu não sei qual é, eu não sei quando eu vou chegar, eu não sei, talvez a partir do dia 14 de abril alguma coisa comece a acessar em mim, porque é nesses encontros que ativa na gente, né? Quando eu fui pro teatro assistir, que eu vi a Natália Timber e que ela... E eu falei, opa, e quando ela me reconheceu como artista, que eu falei, opa, então eu posso atuar. Se a Natália Timber tá falando, tá tudo certo. Agora, vamos lá, Não, é a Natália Timber, discute com ela, André. Desculpa, Marcos, discute com ela. Natália Timber. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque, bom, estou aqui para isso, né? Os três, até a Patrícia Voz Oculta vai entrar na lente da verdade. Vocês falaram de relações, tudo muito... Não, eu estou aqui para isso, André. Falar em relações, tem relações adultérias. Não, aquele que fica fazendo merchan do próprio trabalho. Calma, André, a gente vai chegar lá. Vocês falaram das relações, tudo muito lindo, da camaradagem, realmente que é legal. E quando o sapato aperta, sobretudo nessa produção? Porque fazer produção no Brasil não é fácil. Eu tô aqui lutando com galhardia e o povo pensa às vezes, derrubou o Bruno agora. Aí eu vou lá e me renasço. Mas assim, não é fácil. Agora, e no caso de vocês, ainda mais uma produção que nem essa, está em casas que nem essa, de prestígio, essa visibilidade, naturalmente é o Sinatra. Então, naturalmente, ele vai ter comparação lá do outro lado da gringaiada falando dele. E se você vacilar, Marcos, é uma coisa que às vezes até eu tiro no pé, tô errado? Como é que é para os três fazer essa produção e sobre essas relações quando... Porque nem tudo é lindo, né? Tem hora que você quer acabar com esse inferno, você fala, tchau, eu quero ir embora, já deu, como é que é isso? Mas foi pouco... Acho que eu nunca senti isso no nosso trabalho. Assim. Falando de dinheiro, por exemplo, que é um assunto que pesa. Como? Dinheiro é uma coisa que a gente sempre... Aquela imagem. A gente trabalha porque, assim, o músico trabalha porque ama aquilo que faz, entende? Não, brincadeira, não tem nada disso. A gente tem que ter dinheiro, não romantiza a arte, André. André, não romantiza. Imagina, muito obrigado. Já passou. Estou sendo irônico. Obrigado. Na realidade, sempre tem perrengue. Produção que não tem perrengue não existiu. Ponto. Então, sempre que tem um perrengue e outro, a gente só tem uma coisa para ser feita. E nisso a gente tem que resolver. Resolver o perrengue na hora que tem que resolver. Independente
do que aconteça, entendeu? Então, a gente vive em mundos em que, por exemplo, hoje se eu tiver... tá marcado o show no Sesc, se eu faço um exame e tô infectado, eu não vou. Como é que faz? Imagina a produção de tudo isso, como é que é. Né? O saxofonista, que é um dos saxofonistas da Sampa... Mas isso já aconteceu, André? Eu estou perguntando uma coisa mais taxativa. Já aconteceu. Qual foi o fato isolado? Não, assim, por exemplo, você... tá marcado o show, tá marcado, e por causa da tecnologia... Se você deixa de falar que aquilo vai acontecer, as pessoas acham que desmarcou. Não, para mim, na minha época, você marcava. Você aparecia tal dia, tal hora e estava combinado, certo? E aí, o que acontece? Vai chegando perto do evento, aí um fala, tem um trampo para fazer, não vai dar, não... E você fala assim, o show é daqui 3 dias. O que eu vou fazer? Aí eu tenho que correr atrás de outros músicos, entendeu? Ou, sabe? Ou então, e a janta? Não vai ter a janta. Aí corre Patrícia, que nem doida atrás. Não, nós vamos. É em Campo do Jordão. Cadê as vans? Não tem van, entendeu? Meu querido, já acontece de tudo. E não é uma exclusividade nossa. Geralmente, isso acontece. Ou chega no lugar, não, tem amplificador, tem tudo, chega lá, meu Deus do céu, não ter um amplificador seria melhor, sabe aquela coisa? Então tem muita coisa técnica, muita coisa que faz parte da produção. E a pessoa, e o cachê, músico é assim, acabou o show, cadê o cachê, sabe? E ele sabe que isso demora. Então você o Marcos, é um outro você lado... É assim, Marcos, você é assim? O quê? Do Capricorniano? O Capricorniano é assim, acabou. Não, porque ele tá na produção, entendeu, com a gente. É que a gente tá na quem produção. Manda é ele, né? Entendi. Você perguntou da produção, Patrícia, eu, Marcos, a gente sabe disso, entendeu? Então, na hora que tem que resolver, na hora que tem que falar, a gente tem que falar. Não tem meias palavras, entendeu? E tem que resolver. Deu problema? Como eu resolvo? A gente não fica procurando quem foi o culpado. Isso é uma coisa que os 3 não têm. Tem que resolver. Não tem. Quem foi o culpado? Não tem culpado. Tem resolução. Vamos resolver. Show acontece. E acabou. Eu acho. E o show acontece. E lindo e maravilhoso, entendeu? Um astral incrível. No palco não aconteceu nada, entendeu? Já teve problema o som tá uma porcaria e eles vão descobrir que tá uma porcaria por causa do técnico de som, não por causa da gente, entendeu? Porque Marcos, o astral no palco e tudo é aquilo que a gente combinou. Marcos, você falou que o show acontece. Não, eu vou finalizar agora, mas a última pergunta, Marcos, quando o show não acontece? Quando não acontece? Isso. Sempre acontece. Não tem essa chance, né, André? Eu acho que acontece uma magia, sei lá o que acontece, que fica sempre lindo. Sempre lindo. É impressionante. E o André, não tem como não acontecer. A gente bate uma bola espetacular, assim. Né? Não tem como não acontecer, desculpa. Ele falou, mas não tem. Não tem? Marcado? Então, que esse show aconteça. Que esse show aconteça no dia 14, com certeza, em abril. Não vai acontecer, pronto, se segura. Deixa eu pegar aqui, vou sumir um instantinho aqui, só para pegar o lugar de Sorocaba. Ele vai pegar o lugar de Sorocaba. Ele me deixou contigo, Bruno. Vamos lá, André, vamos lá, André. Ele tá travado com a bolinha. Mas você me chamou eu falo pelos cotovelos, André, Bruno. Você sabe não é sobre isso, não. É porque talvez você até me ajudou a poder tirar. Depois eu vou receber o feedback das pessoas e vou analisar. E realmente ajudou porque eu percebi que, no caso, ele é uma pessoa tímida que nem ele, né? Na minha análise comportamental, eu falei, onde eu vou atingir ele? Eu tive que ir na técnica. Na técnica, eu vi também que ele... usou. Não, a gente se usou, tá bom? Tudo bem. Tá ótimo.
Porque tem pessoas que ficam mais tranquilas, né? E você, Sim. aquariano, você deixa as pessoas mais confortáveis para isso, assim, para poder tirar, né? Porque, por exemplo, eu já percebi isso, ô André. Você foi um dos poucos músicos que eu entrevistei aqui e que conseguiu me responder, verbalizar de uma forma coerente. Porque todos os músicos que eu quase não faço com músico, porque o músico ele se expressa muito bem cantando, né? Compondo. Agora, quando ele vai expressar a fala dele, você vê que tem uma dificuldade monstruosa, né? Você pode observar Estranho que ele... isso. Você já observou isso? Com a Lê foi assim, com o Flávio com F foi assim, o músico em si. Com a Patrícia não foi, ela conseguiu também, a gente acessou ela. Mas Agora, em geral, é porque ela é apresentadora, mas assim, em geral não, assim, entendeu? Muito louco, né? não, aqui existe uma coisa, o Bruno, que é real. O músico, ele se considera músico. Uhum. Até para se portar em palco, às vezes a gente tem que dar um safanão. E não sou só eu, não, que falo isso. Você vê shows do Michael Jackson, o cara fazendo... Não, o guitarrista tem que pular, dançar, dar pirueta, entendeu? Aham. No palco, porque eu preciso disso. Então, acessar as outras artes com o músico é uma coisa muito difícil. Isso é um fato, né? E... é que a gente já trabalha com teatro, já trabalha com esse monte de coisa, fica mais simples e fácil, né? Mas eu tomo vários puxões de orelha de Patrícia Barbosa, com razão, que eu tenho um péssimo hábito, às vezes, de pensar muita coisa, eu não termino de falar uma, já entrei na outra. Então, eu sei que pode ser que dessa vez aconteça, então eu já estou me preparando. Eu não consegui chamar ele de novo. André, Oi. eu sinto que, às vezes, o artista brasileiro, ele tem essa dificuldade de produção e você conseguiu fazer e a Patrícia caminhar muito bem, né? Você acha que o Marcos ele tinha essa dificuldade de fazer produção? Ou ele era... Não é isso. É que todos os três têm esse tino Uhum. de produtor, entendeu? O difícil é você estar envolvido com o canto. No momento em que você está indo para o show, você tem que estar concentrado em outras coisas. Eu tenho que estar concentrado com os músicos, com o Marcos, estar preocupado com tudo que vai acontecer no palco. Eu não posso ficar me preocupando com o cara da van, por exemplo, entendeu? Uma vez fomos fazer um show em Niterói, e coisas poderiam ter dado muito errado, entendeu? Porque o Bira tá aí, e tecnicamente o que aconteceu por trás foi uma coisa ruim, entendeu? Uhum. Porque usaram o cara da van, que a gente ia terminar o show, para vir para São Paulo, para ficar levando o Bira para cima para baixo. Ele tinha que dormir. Voltei. Entendeu? E ele é baiano, hein? E o Bira é baiano. E o Bira é baiano, hein, ô André? Pois é, e é uma loucura. O sono faz bem pra ele. Pois é, mas não era o Bira que tinha que dormir, quem tinha que dormir era o motorista. Uhum. E aí a coisa complica, entendeu? Então essa parte de produção eu não poderia acessar estando no palco, ou um pouquinho antes do palco, entendeu? Não tá fora da minha alçada. Então um vai complementando o outro. Isso é legal, entendeu? Entendi. Agora, Marcos, eu estava perguntando para o André em relação a se você tinha dificuldade de produção, né? Porque o André já conseguiu, ele e a Patrícia, driblar aí, perseguir o caminho, sempre, já tem muito tempo aqui, né? Então eles conseguem fazer produção, conseguem atuar, conseguem cantar, conseguem fazer teatro, conseguem fazer isso, conseguem fazer aquilo. Eu queria saber se você tinha essa dificuldade. Ele falou que, na verdade, não, você se complementa. Era essa a pergunta. Não, você trouxe a data de Sorocaba? Dia 15 de abril, no Clube 14 de Campo de Sorocaba. vai ser aqui, 14 vai ser aqui. Como é que é? Dia 15? Quando que é? Vamos lá. É 15. Dia 14 de abril. Acabei de descobrir como é que é 15 de abril, onde é? Isso. Sorocaba, Clube de Campo de Sorocaba. E dia 14 de abril, Toque Marine Hall. Gente, muito obrigado por esse momento de expressão. André, obrigado. Patrícia que está aí. O Marcos, muito obrigado porque a sua galera nos ajudou a achar a sua galera aí. Porque a sua galera nos ajudou a achar alguns pontos que eu
tentei, você é muito técnico e é tímido, e talvez você fica mais à vontade no seu grupo, né? E o André veio aqui e soltou o brilho, né? O brilho. Porra, coraçãozinho não, André. Gente, acompanhe... Gente, calma aí que eu tenho que segurar pro editorial, senão vai ficar longo. Muito obrigado por estar aqui no Momento de Expressão. Acompanhe essas e outras entrevistas com artistas em todas as plataformas digitais do Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si e resgatando a sua autoexpressão, contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, ao vivo, sempre aqui no Instagram, com uma consciência artística. Hoje foram 2, 3... com o seu despertar artístico. Gente, obrigado, viu? Maravilha. Beijo, André, beijo todo mundo. Beijo. Obrigado, Obrigado, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Patrícia. Tchau, tchau. Obrigado, Bruno. Obrigado.